Leitura dos Atos dos Apóstolos. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo atravessou as regiões montanhosas e chegou a Éfeso. Aí encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: Vós recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: Nem sequer ouvimos dizer que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Que batismo vós recebestes? Eles responderam: O batismo de João. Paulo disse-lhes: João administrava um batismo de conversão, dizendo ao povo que acreditasse naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Tendo ouvido isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Paulo impôs-lhes as mãos e sobre eles desceu o Espírito Santo. Começaram então a falar em línguas e a profetizar. Ao todo, eram uns 12 homens. Paulo foi então à sinagoga e, durante 3 meses, falava com toda convicção, discutindo e procurando convencer os ouvintes sobre o reino de Deus. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulacoes. Mas, tende coragem. Eu venci o mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor esteja convosco. Hoje, trago-lhes uma mensagem de esperança e encorajamento, baseada nas Sagradas Escrituras. Desejo estabelecer uma conexão imediata com as experiências diárias de cada um de vocês, para que as verdades espirituais se tornem tangíveis e aplicáveis em nossas vidas. Quantas vezes nos sentimos como os discípulos no Evangelho de João, quando Jesus lhes disse: Agora vocês creem. Eis que vem a hora, e já chegou, em que se dispersarão cada um para sua casa e me deixarão só. Mas não estou só, pois o Pai está comigo. Eu vos disse tudo isso para que tenhais a paz em mim. Neste mundo tereis tribulações, mas tende coragem. Eu venci o mundo. Essas palavras ressoam em nossos corações, pois também enfrentamos tribulações e desafios em nossas vidas. No entanto, Jesus nos encoraja a ter coragem e a encontrar paz nele. Mas como podemos encontrar essa paz em meio às tempestades da vida? Permitam-me contar-lhes uma história. Havia uma vez um pescador destemido, chamado Pedro. Ele passou noites inteiras no mar, lançando suas redes, enfrentando as ondas e as incertezas da pesca. Pedro conhecia bem as tribulações da vida, as lutas diárias para sustentar sua família e as decepções que acompanham um trabalho árduo. Numa noite particularmente difícil, Pedro voltou do mar cansado e desanimado. Ele olhava para suas redes vazias e sentia a amargura da derrota. Mas então, Jesus apareceu em sua vida e lhe disse: Lança as redes para um lado do barco e encontrarás. Pedro, mesmo desconfiado, obedeceu e, para sua surpresa, pegou uma quantidade abundante de peixes. Essa história nos ensina que, mesmo quando nos sentimos cansados e desanimados, ainda podemos encontrar esperança em Jesus. Ele nos chama a lançar nossas redes de fé e confiança, mesmo quando tudo parece desfavorável. Jesus nos convida a superar nossas dúvidas e medos, acreditando que Ele está presente em nossas vidas e que pode nos dar força para enfrentar todas as tribulações. Mas como podemos encontrar essa força e paz interior? A resposta está na primeira leitura de hoje, nos Atos dos Apóstolos. Ela nos conta sobre o batismo de um grupo de pessoas em Éfeso. Paulo, ao encontrá-los, perguntou-lhes: Recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé?
Eles responderam que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo. Paulo então lhes impôs as mãos, e o Espírito Santo desceu sobre eles. Eles foram cheios de uma alegria indescritível, e o poder de Deus se manifestou em suas vidas. Esses novos discípulos experimentaram a presença viva do Espírito Santo, que lhes deu força e sabedoria para enfrentar os desafios que estavam por vir. Da mesma forma, somos chamados a abrir nossos corações para o Espírito Santo, para recebermos a plenitude de seus dons. Quando somos batizados no Espírito Santo, somos fortalecidos em nossa fé e capacitados para enfrentar as tribulações da vida. O Espírito Santo é a força que nos guia, nos consola e nos capacita a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Meus amados irmãos e irmãs, o convite de Jesus para termos coragem e encontrarmos paz nele é uma realidade atual em nossas vidas. Assim como Pedro encontrou esperança em meio às redes vazias, e os discípulos de Éfeso experimentaram o poder do Espírito Santo, também podemos encontrar força e paz em nossas vidas. Hoje, convido cada um de vocês a abrir seus corações para Jesus e para o Espírito Santo. Convido-os a buscar um relacionamento pessoal com Cristo, a lançar suas redes de fé e confiança mesmo quando tudo parece desfavorável. Convido-os a receber a plenitude dos dons do Espírito Santo, para que sejamos fortalecidos em nossa fé e capacitados a enfrentar as tribulações da vida. Mas não paremos por aí. Encontrar paz em Cristo e ser preenchidos pelo Espírito Santo é apenas o começo. Precisamos levar essas verdades espirituais para além das paredes desta igreja e aplicá-las em nossas vidas cotidianas. Precisamos ser testemunhas vivas do amor e da graça de Deus em nossos relacionamentos, em nossos trabalhos e em todas as áreas de nossa vida. Imaginem como seria se cada um de nós, guiados pelo Espírito Santo, se tornasse uma luz brilhante em meio às trevas do mundo. Se deixássemos o amor de Deus fluir através de nós, tocando as vidas daqueles que encontramos em nosso caminho. Se nos tornássemos agentes de transformação, promovendo a justiça, a compaixão e o perdão em tudo o que fazemos. Meus irmãos e irmãs, a transformação começa em nós. E a mensagem de hoje é um chamado à ação. É um convite para que cada um de nós reflita sobre como podemos aplicar as lições dessas passagens bíblicas em nossa vida diária. Como podemos encontrar coragem e paz em Cristo? Como podemos nos abrir ao Espírito Santo e permitir que Ele nos guie em cada decisão e ação que tomamos? Vamos reservar um momento de silêncio agora, para que possamos refletir individualmente sobre essas questões e fazer um compromisso pessoal com Deus. Momento de silêncio. Querido Pai Celestial, neste momento de silêncio, abrimos nossos corações a Ti. Pedimos que nos fortaleças em nossa fé, que nos enchas do Teu Espírito Santo e que nos capacites a viver de acordo com os Teus ensinamentos. Ajuda-nos a encontrar coragem e paz em meio às tribulações da vida, para que possamos ser testemunhas vivas do Teu amor e da Tua graça. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos e irmãs, saiamos daqui hoje com um novo fervor espiritual. Lembremo-nos da história de Pedro e dos discípulos de Éfeso. Lembremo-nos de que podemos encontrar esperança em meio às redes vazias e experimentar o poder do Espírito Santo em nossas vidas. E, acima de tudo, lembremo-nos de que Jesus venceu o mundo e que nele encontramos paz. Que a graça do Senhor esteja conosco, fortalecendo-nos em nossa jornada de fé. Que o Espírito Santo nos guie em cada passo que damos. E que possamos ser testemunhas vivas do amor e da esperança divinos em tudo o que fazemos. Que assim seja. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.